Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos aí, hashtag 1625. Crescendo em relacionamento com Deus é o tema desse trimestre. O título de ontem, a lição de ontem, ela estava suave, né? Como falar de Jesus? Mas hoje o título é um pancadão. Um filho que se afastou. Muitos conhecem de perto a dor de ver o filho que, apesar de ter sido criado em um lar cristão, escolheu se afastar do relacionamento com o Senhor. Eu tenho 6 filhos e nós os criamos nos caminhos do Senhor, né? E é quase impensável, incalculável, né? Não vê-los salvos, né? Sempre digo para eles que no final quem vai decidir são eles, né? Porque a salvação é individual. Nós não podemos salvar ninguém, né? Nós oramos, conduzimos, mostramos o caminho, né? Ensinamos como abrir o coração para que o Espírito Santo nos convença do pecado, do juízo e da justiça, ou da justiça e do juízo, mas no final quem decide são eles. Olha só, Efraim, como parte da nação eleita, desviou-se do Senhor. O que Oséias 4:17 e 7:1-16 dizem sobre os pecados de Israel? Bom, Efraim foi infiel, né? E que rejeitou todos os sinais e manteve o coração endurecido. Lemos que, em sentido figurado, Raquel, a avó de Efraim, chorava porque ele havia rompido o relacionamento com Deus, né? Jeremias 31:15. O Senhor respondeu com profunda tristeza de Raquel, com as seguintes palavras: reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Louvado seja Deus por essa palavra, né? Quem está orando e clamando por um filho que já se desviou do caminho do Senhor, né? Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Jeremias 31:16-17. Louvado seja Deus por essa palavra. Em vez de chorar pelo filho que havia se afastado, Raquel foi chamada a ter esperança. Que outras verdades Jeremias nos apresenta, né, em Jeremias 31:18-19? Bom, mostra que Efraim se quebrantou, se arrependeu e se voltou para Deus, né? Oxalá que, se alguém que estiver me ouvindo estiver com o filho longe do Senhor, tenha esperança. Ele voltará para os caminhos do Senhor. Essa passagem ensina que sempre há esperança, como houve para Efraim. Afinal, Deus não desiste de nós, embora repetidas vezes ele repreenda seu povo quando se afasta. A compaixão divina não falha. Jeremias 31:20. Podemos sentir dor, frustração e desânimo, ou até falar negativamente de quem amamos e se afastou de Deus. Ainda assim, nessa passagem, o Senhor nos lembra de que Ele nunca se esquece de quem se desviou de modo algum. A sua palavra diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? E nós sabemos que pode. Mas eu, contudo, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa não são passageiros, mas cheios de afeição, desejando sinceramente o bem dela. Na verdade, Deus diz que seu coração anseia por aqueles que se desviaram. O Senhor deseja que voltem a Ele, e sua misericórdia é grande. São as causas de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados, né? Jeremias, questão de rodapé, apresenta a resposta de Deus à dor de Raquel pelo desvio de Efraim. Como isso afeta você, né? O que você sente por aqueles que se afastaram do Senhor? E o que isso desafia ou encoraja você? Certamente com muita dor, né, em ver quem andava na luz para num dia, né, andava na luz para o mundo voltar.
certamente com muita tristeza. E o desafio é ser resiliente, né? Quando nós sofremos acusações, né? Porque já esteve no caminho do Senhor e olha e nos chama de tolo e diz que como pode servir um Deus mau, né? Cita a passagem de Jó, falamos sobre isso, né? Nas lições anteriores. Mas o que nos encoraja, né? Porque felizes serão os que por causa do meu evangelho, né? Diz o Senhor, sofrem perseguição. Então nós precisamos nos manter firmes, né? Sermos encorajados pela palavra do Senhor que nos traz esperança, assim como para Efraim, e orarmos, intercedermos, né? Falarmos de Jesus não com palavras, porque as pessoas que já se desviaram conhecem a palavra, mas com a nossa vida, né? Com a nossa vida. Se não me engano, Agostinho disse, se for preciso, fale. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos reconcilia contigo, nos mostra o caminho da reconciliação. Senhor, hoje nós oramos pelos filhos que estão afastados do Teu caminho, os que estão se distanciando cada vez mais. Nós intercedemos e clamamos a Ti, meu Deus, pelo Teu toque, Senhor, para que o Senhor mova uma situação aonde faça com que essa pessoa torne a Ti o mais rápido possível e essa mãe e esse pai possam ter refrigério e o Teu nome seja glorificado. Te agradeço, Pai, porque cremos que Tu nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.